Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama The Cat. Imagine uma menina de 14 anos chegando em todas as pessoas que tratam os gatinhos de uma forma horrível e as mata. Bom, o filme começa em uma clínica veterinária onde uma garota que se chama Soyeon estava dando um banho em uma gatinha que se chama Silk. Depois que ela termina de dar banho nela, ela coloca o neném ali de canto para ficar bem bonitinha. A sua dona, que se chama Lee, gosta muito da sua gatinha, principalmente quando ela fica toda limpinha e com a sua roupinha. A Soyeon estava dando alguns retoques finais na gatinha, e uma garota que parece ser um fantasma apareceu olhando feio para Soyeon. Mas, quando ela olha, a garota sumiu. Mais tarde, Lee chegou até o seu prédio, mas ao entrar no elevador, a gatinha começou a ficar muito agressiva, porque ela estava sentindo algo muito ruim e estranho por perto, e a gatinha fica muito assustada. O sensor do elevador não funciona enquanto ela tenta chamar por ajuda, porque o elevador parou. Mas segundos depois, tudo volta à normalidade, e a senhora vai para o 11º andar. Mas quando o esposo da senhora abre o elevador, assim que ele chega lá em cima, o homem ficou horrorizado, porque ele vê a sua mulher morta. Ao seu lado estava a gatinha, ela estava lambendo os beiços porque ela arrancou as unhas dali. Enquanto isso, a Soyeon estava em uma terapia porque ela quer superar o seu trauma que ela tem com fogo e espaços fechados. Ao sair do escritório em que ela estava, ela vê a polícia investigando quem matou a senhora ali. Um dos policiais, que se chama Jong Seok, que é um amigo da Soyeon, pede a ela para cuidar da gatinha até que o marido da senhora tenha condições para fazer isso. Assim que ela pega a Silk, ela leva a gatinha até o veterinário que ela trabalhava. O seu chefe diz que não gosta muito da ideia de cuidar da Silk ali, porque se os clientes da clínica veterinária descobrirem que a dona da Silk morreu, eles não vão mais querer levar os seus animais de estimação para se cuidarem nessa clínica. A Soyeon levou a Silk até uma pequena gaiolinha quando de repente ela quase teve um infarto ao notar uma menina metade gato olhando para ela do lado de fora do vidro de uma maneira vidrada. Quando a Soyeon sai da clínica, ela vê que a menina gato desapareceu. Ao anoitecer, a Soyeon estava indo para sua casa pelo caminho de costume quando de repente ela sente que alguém estava seguindo ela. Mas, como ela não vê nada, ela não se importa e ela chega na sua casa. Lá ela liga para sua melhor amiga Boogie e pergunta se ela gostaria de adotar a Silk para cuidar. Mas ela disse que agora não, porque ela estava querendo adotar um do abrigo de gatinhos. Ao escutar isso, a Soyeon desliga o telefone e começa a brincar com a Silk. Mas nessa, a gatinha se mete debaixo da cama e quando a Soyeon se abaixa para pegar a Silk, ela consegue ver 2 olhos brilhando lá embaixo. Ela se levantou e decidiu dar uma olhadinha. Aqui, os olhos começaram a virar e a menina gato coloca a cabeça para fora da cama. No dia seguinte, a Soyeon foi falar com a sua terapeuta. Conta tudo a ela o que estava acontecendo e o que ela tinha visto na noite passada. A terapeuta disse que talvez isso é apenas um reflexo de si mesma quando era pequena. A Soyeon fica pensando que não era isso, porque não faz muito sentido. Mas mesmo assim a terapeuta decide recomendar que ela faça algumas coisas que ela goste para reduzir o estresse. Ela acredita que isso iria fazer a menina gato ir embora. Assim que a Soyeon sai de lá, ela foi até um abrigo de gatos com a Boogie, onde um dos funcionários pergunta por que elas gostam tanto dos gatos. As meninas falam que é porque eles são muito fofinhos. E quando a Boogie sai com um funcionário de lá com um gatinho, a Soyeon não tinha notado que ela tinha ficado sozinha. Quando ela se deu conta que não tinha mais ninguém lá, ela tentou seguir eles, mas a porta estava trancada e ela começa a ter um ataque de claustrofobia. Nessa, ela começa a cuspir bolas de gato. Quando a Boogie volta para ajudar a amiga, ela pede perdão por ter deixado ela sozinha e não tinha notado o que aconteceu. Depois disso, ela começou a ter várias visões estranhas no seu trabalho. Nós vemos que quando ela abre o armazém, ela imagina que lá tem muitos gatinhos prestes a atacar ela. Então, uma mão agarra sua perna. Ela sai correndo com muito medo e de longe, a pequena menina gato estava olhando fixadamente para ela. Ao mesmo tempo, o amigo policial da Soyeon estava passando por ali e encontrou ela morrendo de medo. Ela conta para ele o que aconteceu e ele resolveu ir lá dentro para ver se tinha algum intruso. Ao dar uma olhada no armazém, ele diz para Soyeon que não tinha ninguém lá dentro. Então, ela agradece a ele por ter ido olhar por ela. Mas ele diz que só estava fazendo o seu trabalho e pergunta como é que ela estava. Por algum motivo, ela diz que estava bem e pergunta a ele por que ele estava interessado no seu bem-estar. Na hora, ele diz que é porque ele gostaria de voltar com ela. Aparentemente, eles eram namorados antes de tudo isso estar acontecendo.
Mas ao escutar isso, a Seon se fechou porque ela sempre gostou dele. Mas depois disso, ela volta para sua casa de coração partido. Mas vendo o rabinho da Silk embaixo da coberta, ela se sente um pouquinho melhor. Mas quando ela remove a coberta que a Silk tava para pegar a gatinha, ela encontra a menina gato no lugar da Silk. No dia seguinte, a Seon vai até um hospital psiquiátrico para poder pagar o tratamento do seu pai. Mas o senhor aparentemente estava chateado com ela e dessa maneira a Seon prefere não ir falar com ele. Enquanto isso, a amiga da Seon estava com a sua gatinha e a gatinha se assusta e se esconde debaixo das roupas dela. A gatinha estava brava e quando ela foi tirar a gatinha de lá para não encher as suas roupas de pelo, a menina gato apareceu e matou ela por maltratar a sua gatinha. Quando a Seon chegou na casa da sua amiga, ela consegue escutar alguns ruídos estranhos vindos do armário. Ela na hora foi investigar o que estava acontecendo, mas a menina gato apareceu ali e joga toda a roupa que estava pendurada no chão para Seon ver a sua amiga já desacordada. Ela liga para a emergência para levar ela até o hospital, mas na chegada os médicos dizem para ela que não podiam fazer mais nada. Como ele já tem que levar ela para o necrotério, os enfermeiros perguntam se a Seon quer acompanhar eles, e de fato ela aceita fazer isso. Mas ao entrar no elevador, ela começa a ter um ataque claustrofóbico. Então, ela começa a imaginar que a sua amiga acordou e estava tentando atacar ela. Para piorar ainda mais as coisas, ela consegue ver que os olhos da sua amiga se transformaram em olhos de gato. Quando seu ex-namorado descobriu da morte da melhor amiga da Seon, ele vai até o hospital para ir falar com ela. Mas ela já estava irritada e manda ele ir embora, ainda xinga o cara. Ao chegar na sua casa, ela cortou o dedo. A Silk na hora foi lamber a sua ferida, mas ela acha que isso é estranho e empurra a Silk, deixando a gatinha bem chateada e arisca ao ponto de começar a rosnar. Nessa mesma noite, ela vai para a casa do marido da senhora Lee e diz que não vai mais cuidar da Silk. Mas o homem diz a ela que ele não quer ser o dono da Silk, porque foi a sua esposa que a adotou e não ele. E a partir do momento que ela adotou essa gatinha, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Como por exemplo, uma pequena menina apareceu fora do elevador. Ao escutar isso, a Seon percebe que ela não estava louca. Então, como o homem não quer ficar, ela vai precisar abandonar a gatinha, já que ela não quer ter o mesmo destino que a senhora Lee e nem que a sua amiga. Quando ela se virou para ir embora, uma mulher assusta ela. Essa mulher estava muito estranha e ela decidiu levar a mulher até a delegacia porque ela parecia estar muito abalada. Felizmente eles conseguiram localizar o filho da mulher que agradece a Seon por ajudar a sua mãe. Ao sair da delegacia, o seu ex se desculpa com ela por tudo o que aconteceu e diz a ela que ele quer acompanhar ela até a sua casa. A Seon de fato aceitou, e enquanto isso, o funcionário do abrigo de animais estava fazendo algumas coisas de procedência duvidosa com os gatinhos que já morreram. Então tem uma gata que faz muito barulho em um incinerador. O funcionário na hora foi olhar o que estava acontecendo. E nessa hora, a garota gato agarrou ele pelo pescoço e levou para dentro do incinerador e fechou a porta para que ninguém escutasse ele gritar. Ele foi incinerado lá dentro vivo. Por outro lado, alguém toca a campainha da Seon e quando ela olha pelo olho mágico, para sua surpresa, ela vê alguém brincando com o brinquedo da Silk e a menina gato apareceu. No dia seguinte, ela foi falar com o seu ex e ela diz que as mortes que aconteceram estavam relacionadas aos gatos. Então, eles foram dar uma olhada no abrigo de gatos para ver se tinha alguma coisa acontecendo lá, principalmente com o funcionário. Mas eles ficam muito surpresos ao encontrar o corpo do homem no incinerador. Ao mesmo tempo, o dono da clínica veterinária nota que a Silk estava ali do lado de fora. Quando ele abre a porta, ela entra correndo. O dono na hora pega ela e coloca dentro de uma gaiola. Ele estava querendo pegar a gatinha e abandonar na rua. Quando a menina gato escutou isso, ela na hora pula na cabeça do homem e rasga o rosto dele com as suas garras. Mais tarde, a Seon chegou até a clínica veterinária. Lá ela encontra o corpo do seu chefe todo destroçado. Ela fica em choque com isso, mas um corpo apareceu do nada. O policial foi ajudar ela. Durante a noite, ela foi tentar procurar respostas sobre os gatos que vivem lá no abrigo, mas no caminho, ela encontra com aquela senhora do outro dia, que diz a ela que a sua neta Jin estava desaparecida. Assim que ela acompanha a senhora até a sua casa, lá ela recebeu uma mensagem, só que ela avisa que estava tudo bem e que ela estava procurando a netinha da senhora. Ao dar uma olhada no apartamento, a Seon viu que a neta da senhora é a menina gato. Na hora, ela sai da casa da senhora.
e no caminho ela encontra Silk, que leva ela até uma caixa de água que fica no porão do prédio. Quando a Silk entra no tanque, a menina gato faz a sua aparição. Foi mostrado que há anos atrás ela tinha descido no tanque de água porque ela tinha visto um gatinho preso lá dentro. Mas quando ela foi resgatar o gatinho, ela escorregou e caiu na caixa de água, e enquanto a luz estava sendo vista se fechando, os gatinhos ficam lambendo o rosto dela. Dessa maneira, ela se converteu em um espírito que se vinga de todas as pessoas que tratam mal os gatinhos. Depois de escutar isso, a Seon abraça a menina e ela diz que agora ela poderia partir e descansar em paz, mas se ela quiser pode continuar a proteger os gatinhos. A menina diz a ela que quer apenas continuar o seu caminho. O ex da Seon chegou na beira da caixa d'água e encontrou ela com o corpo da menina nos braços. Depois de tudo o que aconteceu com ela, o seu ex, que agora aparenta ser o atual, pergunta o que ela quer fazer. Ela só diz que quer visitar o seu pai. E nessa hora, eles escutam um gatinho miando, e quando ela sai do carro, ela vê como ali tinha um gatinho bebê pedindo por ajuda. A Seon vai pegar ele e diz que vai cuidar do gatinho, mas na hora, ela se lembra da menina gato.